Atacante Pedro está fora do jogo contra o São Paulo. Vamos explicar essa situação de Pedro para vocês aqui. Diretor de futebol do Flamengo demitido. Deu ruim para o time de John Textor lá na Europa, tá? O time de John Textor perdeu vaga na Liga Europa por conta de outro time do John Textor. Vou explicar isso para vocês aqui. Proposta do Cruzeiro para Matheus Gonçalves. Será que Matheus Gonçalves fica ou vai? Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Os Flanáticos. Já convidando você aí, quem não é inscrito no canal, tá vendo esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixa o like aí, aciona o sino das notificações, deixa o seu comentário aqui embaixo, também é muito importante. Vem participar dessa família e você que já é inscrito, deixa o like e comente também. Então vamos aí para as informações do Mengão para vocês. Vamos começar aí falando sobre essa demissão no departamento médico do Flamengo. O Flamengo emitiu uma nota oficial aí, tá? O Flamengo emitiu uma nota oficial. Na nota o Flamengo faz o seguinte anúncio. O Flamengo anuncia que Carlos Naval não é mais diretor das categorias de base do clube de regatas do Flamengo. O dirigente deixa o comando rubro-negro após 15 anos. Alfredo Almeida, contratado por José Boto, assumirá a função, tá? Então, na nação rubro-negra, mais um demitido aí no Flamengo. O Flamengo fazendo aquela reformulação no departamento médico, no departamento de futebol. E aí o Carlos deixa aí, o Alfredo Almeida, né? Vai assumir a posição do Carlos Noval aí, que foi demitido. Agora vamos falar dos 10 jogadores aí que foram escolhidos aí, classificados para a disputa da Bola de Ouro. São eles: Ousmane Dembélé, jogador do PSG; Lamine Yamal, jogador do Barcelona; Vitinha, jogador do PSG; Achraf Hakimi, jogador também do PSG; Mohamed Salah, jogador do Liverpool; Nuno Mendes, jogador do PSG; Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid; Gianluigi Donnarumma, jogador do PSG; Rafinha, jogador do Barcelona, jogador brasileiro, o único brasileiro aí na lista dos 10, e Pedri, também jogador do Barcelona. E vocês aí, o que é que vocês acham dessa lista aí sem o Vinícius Júnior? Eu também achei que o Vinícius Júnior esse ano deixou muito a desejar. Bem, vamos agora falar sobre Matheus Gonçalves, isso porque o Cruzeiro faz proposta aí para Matheus Gonçalves. A proposta é de 3,5 milhões de euros, cerca de 22,5 milhões de reais. O Cruzeiro aí enviou a proposta ao Flamengo pela compra de 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves, ou seja, essa informação foi trazida pelo Viner Casagrande, tá? O jogador, caso o Flamengo negocie ele para o Cruzeiro, ele vai para o Cruzeiro e o Flamengo manterá 50% numa possível venda, tá? Caso o negócio for concretizado, 3,5 milhões de euros. Vai dar equivalente a 7 milhões de euros. 45 milhões de reais na cotação atual. Aí o Flamengo ficará com 50% dos direitos numa possível venda. A gente sabe que a moeda do euro, ela sobe, a cada mês ela vai atualizando, a cada ano. Então, esse montante de 22 milhões de euros, quase 23, ele vai, no decorrer do tempo aí, caso o Cruzeiro venda, subindo. Então, o Flamengo, caso aceite a proposta do Cruzeiro, o Flamengo ficará aí com 50% dos direitos econômicos do jogador, tá? E os empresários do meio atacante consideram que a venda está bem encaminhada, ou seja, os empresários com certeza já devem ter alinhado ali alguma coisa com o Cruzeiro e só falta aí o sim do Flamengo para a venda de Matheus Gonçalves. E você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham? O Flamengo deveria vender Matheus Gonçalves? Deixa aí embaixo nos comentários. Agora, antes de falarmos de Pedro e da lista de relacionados do Flamengo, vamos falar do John Textor. Isso porque o John Textor, ele é dono de times na Europa também, né? Não só dono do Botafogo, ele é dono do Crystal Palace, dono do Lyon. E esses dois clubes, gente, eles estão na Liga Europa do próximo ano, tá? E por conta do Lyon estar na Liga Europa, o Crystal Palace, que foi campeão da Copa da Liga Inglesa, ele perdeu a vaga na Liga Europa e vai para a Conference League, tá?
A UEFA não permite aí que dois clubes do mesmo dono disputem uma mesma edição de suas competições, e como o Lyon também classificou, coube ao time inglês perder a vaga aí. A tendência é que o Nottingham Forest faça o caminho inverso, né? E deixe a League Conference para disputar a Liga Europa em 2025-26. O Crystal Palace deve recorrer à Corte Arbitral do Esporte. O CAS, a UEFA vai aguardar o resultado do recurso para oficializar o destino do time do Crystal Palace. Ou seja, o Nottingham Forest, que classificou para a Conference League, por um momento ali esteve classificado para a Liga dos Campeões, mas foi parar na Conference, pode fazer o inverso. O Forest ele pode ir para a Liga Europa e o Crystal Palace, que estava na Liga Europa, pode cair para a Conference League. Agora sim, vamos falar de Pedro. Isso porque a informação foi trazida aí pelo GE. Globo. Pedro fica fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo. A comissão técnica está insatisfeita aí com a participação do atacante nos treinamentos. Essa informação, essa notícia foi trazida por Cauê Mota, Emanuele Ribeiro e Letícia Marques, lá do GE. Globo, né? E Pedro está fora aí do jogo entre Flamengo e São Paulo. O atacante rubro-negro não participou do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, fez atividades à parte e não aparece aí entre os relacionados por Felipe Luiz para a partida que marca aí o retorno do time no Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz e seus auxiliares estão insatisfeitos aí com a participação do atacante nos treinamentos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo da esperada. A opção por deixar o camisa 9 fora do jogo contra o São Paulo ocorre em meio a dias turbulentos na relação entre jogador e clube. Na semana passada, o UOL publicou que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender Pedro, o que causou aí enorme mal-estar no clube, já que a informação saiu de uma conversa com integrante do departamento de futebol. O que o GE. Globo apurou aí é que na reapresentação do time após a Copa do Mundo de Clubes no último sábado, Pedro se reuniu com Felipe Luiz. O tom da conversa foi de apoio pela exposição aí que o atacante havia sofrido na semana. Na conversa, o treinador se posicionou contra a venda do jogador e afirmou que conta com ele no elenco, mas também houve uma cobrança pedindo aí mais comprometimento de Pedro no dia a dia para que ele possa aí ter as chances que busca no Flamengo, tá? Publicamente aí Felipe Luiz costuma dizer que o atacante não está na melhor forma e que precisa se aproximar fisicamente dos companheiros para ter mais espaço. Além disso, o técnico deixa claro que escala o time com base nos treinamentos, tá, galera? E o clube aí, Felipe Luiz, ele soltou a lista de relacionados aí sem o Pedro, tá? Bem, e com isso, o Felipe Luiz soltou aí a lista de relacionados sem o Pedro, com Rossi, Wesley, França, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Luiz Araújo, Jorginho, Alan de Arrascaeta, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã, tá, do técnico Felipe Luiz. Já por outro lado, o São Paulo vai a campo com Rafael Sabino, Ferrarese, Alan Franco, Cedric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva a dupla de ataque do São Paulo. São Paulo aí voltando aí com os jogadores que estavam no departamento médico. E, gente, depois dessa informação aí que o Pedro não foi relacionado aí, tá? Houve uma informação também trazida pelo UOL que o Flamengo vê a venda de Pedro aí com bons olhos, tá? Caso chegue uma proposta aí nos moldes já expostos, insatisfeito o atacante também não descarta uma saída. Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Essa informação foi trazida pelo UOL e confirmada aí também pela Raíssa Simplício, tá? Ou seja, o Flamengo pensa sim em negociar o Pedro. Você, torcedor rubro-negro, vocês negociariam o Pedro? Sim ou não? Deixe nos comentários aí. Cara, eu vou dar minha opinião aqui, tá? O jogador, ele começou a fazer esse tipo de biquinho aí, igual criança,
é sinal que ele está insatisfeito e já deu para ele no clube, tá? Dito isto, eu vou ficando por aqui, nação. Lembrando que amanhã, 3 horas da tarde, temos live ao vivo aqui, pré-jogo Flamengo e São Paulo, e depois faremos o pré-jogo também, tá? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.